Amigas e amigos, neste momento o Brasil passa por um processo em que a luta de ideias é fundamental. São as ideias que vão dar tutanos para ações políticas, ações de massa, para a contestação às mazelas do golpe, a denúncia do que significa as medidas golpistas, o projeto aí de reformas neoliberais, de reformas antipovo, antinação, né, esses projetos, esse processo que vai abrindo as portas para essa direita saquear o país, saquear o orçamento público, superexplorar a força de trabalho, enfim, tudo que é o programa do golpe que nós estamos aí vivendo e vendo desfilando à nossa frente. Precisa-se de ideias. Não é à toa que os golpistas respondem exatamente nesse diapasão, tentando contestar as ideias, tentando semear as ideias deles. Porque se não houvesse esse processo aí de denúncias ideológicas, de denúncias fundamentadas do que significa esse golpe, certamente eles não teriam esse comportamento que a gente vê aí. Os editoriais que eu tenho falado aqui, esses eventos, palestras e seminários e tudo mais, este martelar é uma tentativa de desqualificar as denúncias que exatamente a esquerda faz, que os que resistem ao golpe faz. É uma tentativa desesperada de desqualificar. São os fanáticos, nós somos fanáticos, porque denunciamos todas essas mazelas, essas bestialidades, esta brutalidade que é a prisão do ex-presidente Lula, o discurso, ou os discursos, sobretudo o último discurso do ex-presidente antes dele ser preso, as denúncias que ele fez, as caravanas que ele fez cortando o Brasil vicinal e mostrando exatamente o que significa esse golpe. Se não fosse tudo isso, não havia esse desespero que a gente está vendo aí. Todo santo dia os jornalões vêm carregados desse martelar. Né? Aí são os petistas, a militância. Né? Não tem sequer a dignidade de mostrar o espectro de quem faz a resistência ao golpe. É petista os epítetos, né? A propaganda, exatamente para contestar o quê? As ideias que foram semeadas. Se não houvesse essa denúncia do ex-presidente, sobretudo do ex-presidente, mas tem mais gente aí, os senadores democráticos e progressistas, os deputados, né, os juristas, os acadêmicos, os sindicalistas, os jornalistas. Se não houvesse essa denúncia, porque é muito fácil desmascarar, tirar a máscara desse submundo, desse lixo, né, que é todo esse processo aí do espectro da Operação Lava Jato. É fácil. Eles precisam, evidentemente, se agigantarem no processo de tentar destruir, desconstruir a argumentação e as denúncias que são feitas. E, por outro lado, é necessário que a gente não durma no ponto, como se diz. É necessário intensificar as denúncias, intensificar a produção de ideias, a luta de ideias, enfrentar esse cartel mafioso midiático, que não é fácil. Agora é isso, né? Eles se sentem incomodados, se sentem na obrigação, que é o único recurso que eles têm para insistir na mentira. Aquela velha máxima, né? É isso que eu tenho falado aqui, esse conceito do que é concreto, do que é abstrato. Isso vem lá da antiguidade, da Grécia Antiga, da antiguidade clássica. Você tem que partir do concreto para o abstrato. O que eles fazem? Partem do abstrato para o concreto. Como não tem concreto, eles ficam ali, né, manipulando e na platitude, né, e desviando, sobretudo, as atenções do que é concreto. Porque tem a concretude da abstração deles. Qual que é? A mentira. E coisas óbvias. Essa história do triplex, que é o tal da condenação aí do ex-presidente Lula, teve aí a ocupação hoje, nessa segunda-feira, do pessoal aí do MSTS, do Movimento aí Sem Teto, que foram lá desmascarar aquilo lá, né? E aí a mídia toda dando aí, né, os títulos, as manchetes, o triplex atribuído ao Lula. Se é atribuído, olha aí a abstração. Vai do abstrato para o concreto. No concreto chega nisso aí, ó. Atribuído. Se é atribuído, não é efetivo. Por que condenaram o Lula, então? Olha aí como são vigaristas. Uma condenação de vigarista. Não tem concretude. Eles admitem. Dão manchete, Jornal Nacional, aí os portalões, as redes de rádio, atribuído, atribuído, atribuído. Que história é essa de atribuído? Ou é ou não é?
Se é do Lula, pronto, ele foi condenado porque é do Lula. Se não é, solte o inocente. Óbvio. É isso aí, né? A comprovação do que eu tenho falado aqui. Agora, é isso. Vão lá para os Estados Unidos. Tem um evento lá em Harvard. Tá lá o Sérgio Moro, o pangaré da Globo, Luiz Roberto Barroso, a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República. Observem quem é que foi para este evento fazer palestra lá. Por que não levaram o José Roberto Batóquio, mesmo o Gilmar Mendes, que tem desmascarado essa farsa, esse tribunal de exceção, Tribunal Moro, Tribunal da Lava Jato, Marco Aurélio Mello? Por que não levaram? Outros juristas aí, outros acadêmicos. Por que levaram essa gente? E eles foram lá falar o quê? Está aí na mídia, o Moro, por exemplo. Democracia, está na manchete aí da Folha. Democracia não está em risco no Brasil. Mas de qual democracia que ele está falando? Não, é um mundo à parte, abstrato, né? Da abstração. No concreto, cadê o concreto? Aí ele vai falando aqui as groselhas dele. É isso, né? Quando solta, deixa falar, e eles fazem um esforço gigantesco para contestar os fatos, a realidade. Luta de ideias, com as ideias deles. As ideias. Tá aqui, ó. Ele diz aqui, vou ser claro. Claro, né? Aquela história do veja bem, que eu já falei aqui, né? Veja bem. Aí, depois disso, a gente não vê absolutamente mais nada com clareza. Vou ser claro. Aí a gente não vê mais nada com claridade. Que diz aqui, a democracia não está em risco no Brasil. Absolutamente não. O que está acontecendo é a luta pelo Estado de Direito. Eu acho que é exatamente o oposto. Afinal, nós teremos uma democracia mais forte e uma economia ainda mais forte. Mas como? Como isso é possível? E qual é a concretude disso? De qual democracia ele está falando? Se ele afrontou a Constituição, né? Afrontou o Código de Processo Penal, afrontou toda a lógica da defesa, né? Da democracia, do contraditório, e produziu esse monstrengo jurídico que fica aí na mídia, na boca dos cachorros loucos, na boca da rataria pretoriana midiática. Olha aí que mentira. Aí diz que Moro pediu licença para fazer um comentário inicial sobre o que está acontecendo. Pediu licença para quem? Não as conversas para boi dormir, diz ele aqui entre aspas. É importante dizer algumas coisas porque o mundo está prestando atenção na prisão do Lula, né? Aí disse, há alguma razão para estarmos orgulhosos, não de um juiz ou de alguns procuradores, mas do povo brasileiro como um todo. Né? Fazendo aí apologia e alusão aos cachorros loucos, essas marchas, né, de desorientados que foram aí para as ruas no processo golpista, no processo do impeachment. A mediocridade, a platitude, padrão, Sérgio Moro, né? Essa citação do Theodore Roosevelt que ele vive falando por aí, né, que o Theodore Roosevelt teria dito em 1903 que a exposição e punição da corrupção pública é uma honra para uma nação e não uma desgraça. É verdade, mas ele não está falando aqui exatamente na concretude do Theodore Roosevelt. Não, rigorosamente não, ele está manipulando. Isso é mentira, não tem conexão, é abstração, não tem conexão com a realidade. Qual corrupto? Qual corrupção? Não tem falado aqui o que é a corrupção? A evasão de divisas, caixa 2, sonegação de imposto, né, e etc, etc, etc. Tudo que a gente sabe que é corrupção, o mundo da corrupção, que estava lá na Operação Zelotes, na história da Mossack Fonseca, na Operação Banestado, evasão de divisas, dinheiro grosso saindo do país nas mãos dele, passou por baixo das pernas, igual o goleiro frangueiro, né? Ficou só com as penas na mão. Que história é essa? E vem falar aqui do Theodore Roosevelt, como é que é? Olha aí, uma tentativa de desconstruir a denúncia que foi feita, que está sendo feita. Nem vai, não dá para esticar muito o assunto aqui, já deu para ter a ideia de que se trata. Estava lá o Barrosão, o Pangarezão, falando a mesma coisa, né? Com um linguajar rarefeito, raso, que é impressionante. Essa gente estuda, vai lá fazer concurso e mexe com processo e fala, e não consegue articular uma frase com palavras minimamente com alguma coerência, né? Com alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais sofisticada, uma coisa
grotesca, obtusa, né, tosca, pode-se dizer assim. O país precisa de vocês. Vocês são depositários da capacidade do judiciário de mudar hábitos enraizados no Brasil. Vou aqui o Barroso falando isso, nessa palestra também lá em Harvard. Hoje a corrupção tem uma primeira causa, matemática. A corrupção tem uma causa matemática? Como é que é o negócio? Ele não explica. Continua lendo aqui, ó. Disse ele, ao mencionar o custo de uma campanha eleitoral muito maior do que a soma de rendimentos de um político ao longo do mandato. Ele fez a conta? Como é que é o negócio? Como é que é essa... É uma equação. Como é que ele chegou a esse ponto aqui? Quer dizer, não tem denominador comum. Não tem ciência. É platitude. Né? Verborragia. Papo furado. Quais, 171. Estamos começando a desintoxicação, diz ele aqui. Desintoxicação. Que ele diz que hoje a corrupção tem uma... ele está dizendo aqui que é um processo da desintoxicação, porque tinha corrupção intoxicando o país e agora eles estão combatendo a corrupção, o país está sendo desintoxicado. Como é que se desintoxica um país? Produzindo essa quantidade de desempregados que eles estão produzindo aí, de corrupção? Como é que é o negócio? Destruindo o país, assaltando o orçamento público, trazendo de volta a privataria, fazendo reforma trabalhista, reforma da Previdência. Isso é desintoxicação? Que conversa de doido essa? Parece conversa de bêbado, né? Parece gente lá nos botequins enche a cara e fica falando pelos cotovelos. Quem estava lá também? Marcelo Bretas. Olha aí, Marcelo Bretas estava lá falando as mesmas groselhas. Não dá nem para perder tempo com isso aqui. Esse aqui é muito desqualificado, né? Não dá nem para perder tempo. Né? E aí essa questão, aí vai. Tem Raquel Dodge, tem mais aí. E a rataria pretoriana midiática, Globo News, CBN, Rede de Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, etc. Olha aí, a guerra, luta de ideias. Nesse sentido, é isso, né? Já que eles não levaram lá José Roberto Batoc, não levaram o Sepúlveda Pertence, não levaram aí outros juristas, acadêmicos e tudo mais, gente que pensa, que raciocina, que tem tutano, que defende de fato a democracia, o Estado Democrático de Direito com fatos, né, com a concretude, com o que é concreto indo para o abstrato. É hora de organizar essa gente aqui, produzir manifesto dessa gente, ouvir essa gente e divulgar o que essa gente pensa. Produzir mais ideias. Agora que o Lula foi vítima dessa bestialidade. Isso é uma bestialidade, coisa medieval. Comportamento medieval. Prender o Lula, sabe? Não tem... Faz o menor sentido do ponto de vista lógico da civilização prender, né, uma pessoa como o Lula, com essas acusações contra o Lula. Isso é de uma bestialidade, né? Isso é de uma ignomínia, né? Uma coisa tão repugnante. Repito aqui, prender o Lula é uma insanidade. É uma insanidade. Tem que pegar essa gente e dizer, isso é uma insanidade. Por quê? Por isso, aquilo outro e tal, e divulgar. Fazer isso que o pessoal lá do Sem Teto fez hoje, lá no Triplex. Aqui o Triplex aqui não é do Lula? Esse é do Lula, é nosso. Que, aliás, eles fizeram imagens lá, né, a tal da reforma na cozinha, que eles tanto falaram lá. É uma vergonha. Reforma na cozinha, mostrar a cozinha. Tem vídeos aí circulando na internet. Né? Também tem aí essa questão desse manifesto dos partidos de esquerda, né? Grande iniciativa, grande notícia. A mídia foi obrigada a dar. Lógico que eles dão fazendo sparring, né? A velha técnica deles. Mas é fundamental, importante isso. Eu acho que tem pouca divulgação. Atitudes como essa. Devia ter mais atitudes, mais divulgação. Esse manifesto aí que a Manuela está lançando agora, na segunda-feira à noite, né, eu estou falando aqui 22h16, estou vendo ela aqui, né, na transmissão ao vivo pelo Portal Vermelho, ela está lá falando ao vivo, né, ela está lançando um manifesto, chama Liberdade para o Brasil, para Lula e para os brasileiros. Né? Isso são coisas, iniciativas, que devem ser ampliadas. Ao invés de ficar aí
A esquerda tem esses panfletos equivocados, né? Setores aí da esquerda, que vai ter eleição, que não vai ter eleição, né? Que só o Lula que pode barrar o Bolsonaro, que não sei o quê, né? E aparecem esses ensaios aí da direita, né? Eles continuam nos ensaios, agora estão tentando aí Joaquim Barbosa, né? Tudo isso a gente tem que ir tentando trazer exatamente para esse campo das ideias, né? De se formar uma ampla frente antigolpista. Lançou-se aí também a pré-candidatura do Aldo Rebelo, ex-ministro do Lula, que era do PCdoB, foi para o PSB, agora está no Solidariedade. Tem potencial, né, com todas as ressalvas que se possa fazer, e aí tem um pouco das intrigas que se formam, né? Eu acho que são elementos que a gente tem que procurar trazer exatamente para compor, né, exatamente esta frente que produza ideias. Sobretudo agora que o ex-presidente Lula mandou uma carta aí, que foi lida pela senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, né, mas é diferente, né, da verve dele, da denúncia que ele fez aí e tudo mais. Eles vão fazer o diabo para desconstruir, né, tudo que o Lula deixou aí como ideias, né, como denúncia de quem é essa gente, de quem deu o golpe, do porquê que eles deram o golpe. E agora, mais do que nunca, a gente tem que juntar forças, jogar fora os panfletos esquerdistas equivocados, o discurso esquerdista equivocado, né, e somar forças exatamente para produzir ideias e, a partir das ideias, dar tutano à resistência popular, às ações de massas, às atividades sindicais, dos movimentos sociais, etc., parlamentares, etc., etc. Tutano, esta é a palavra. Tutano significa ideias, produção de ideias. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.